A gente que faz trabalhista e previdenciário, a gente tem uma visão de um todo em relação àquele problema que o segurado está passando. Ou seja, o benefício por incapacidade hoje no Brasil, eu vou trazer para vocês informações, é o benefício mais concedido, é o auxílio-doença. Por que vocês acham? A nossa sociedade está adoecida. A nossa sociedade, assim, depois da pandemia, piorou muito o afastamento de psiquiatria, afastamento de ortopedia, são os que mais afastam hoje os trabalhadores, vocês sabem disso. A gente que está aí no direito do trabalho e no direito previdenciário, a gente sabe que a maior queixa é burnout. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa que falou para mim que vai pegar um carro e vai se jogar na pista. E falou para a esposa dele. Porque só de falar de voltar para o trabalho, ele entra em pânico. Então, assim, a gente tem que ter um olhar. Ele veio me procurar e falou assim: doutora, eu preciso pedir demissão, eu quero sair dessa empresa. Eu falei: não, você não tem que sair da empresa, você está doente, né? Então, a pessoa doente tem que fazer o quê? Procurar um médico, se afastar do trabalho, porque ele vai perder o direito dele. Na verdade, ele trabalha em plataforma. Essas plataformas você fica dias e dias fora, sabe? E ele ficou adoecido diante de estresse. E eu percebi que ele não estava querendo pedir demissão por pedir demissão. Ele não aguenta mais, ele chora. E assim, não é o primeiro caso que eu pego vários casos de trabalhadores adoecidos. Então, nesse olhar do advogado trabalhista, de olhar pelo lado da saúde desse trabalhador, a gente não é para pedir demissão. Não orientem. Orientem para que ele vá se tratar. Porque assim, aí vocês vão falar: nossa, a doutora Ana Paula fez isso, vai deixar ele nenhum. Não pensei em mim, pensei no cara. É pai de família, está mal. Então, assim, o que vai resolver o problema dele é afastar e ficar se cuidando um tempo, né? Não, ele não está fingindo, ele está passando por um momento muito difícil. E a gente, eu tenho certeza que vocês atendem pessoas que chegam ali no escritório com problemas de saúde, né? Quem já atendeu aqui também pessoas que vieram reclamar de assédio sexual? Aqui. Eu tenho muito processo de assédio sexual, assédio moral. É difícil provar, né, gente? É difícil, assédio moral, assédio. E tudo isso, gente, adoece o trabalhador. Então, vamos pensar nessa perspectiva. Se as empresas, não só as empresas, a saúde e segurança é dever de todos têm que olhar. Se as empresas, as instituições não olharem para a saúde do trabalhador, a sociedade vai ficar sendo onerada sempre. Como assim, professora? Esse trabalhador vai para o sistema público de saúde, ele vai ficar afastado, vai dar prejuízos, enfim, vai tomar muito remédio, vai ter despesa, tudo isso, todo mundo vai ali pagar essa conta, porque a Seguridade Social não é uma coisa que é do governo, é algo que todos nós fazemos o quê? Contribuímos para ter. Então, todos pagamos juntos, é solidário. Perguntas frequentes, que assim, quando vocês trabalham para a empresa, as empresas perguntam muito isso, né? Eu falo isso porque eu tenho muitos colegas advogados que são consultores de empresa que me perguntam sobre a questão previdenciária. Então, eu fiz uma coleçãozinha ali de algumas perguntas que me fazem, eu acredito que deve ser a dúvida de vocês também. Vamos lá. O que fazer quando o INSS dá alta por trabalhador? Quais são os direitos e deveres do trabalhador enquanto estiver recebendo benefício por incapacidade? Posso dispensar o trabalhador que esteja em gozo de auxílio-doença? Quem já recebeu essas perguntas aqui? Né? Um trabalhador que retorna da reabilitação tem estabilidade no emprego? Tudo isso a gente vai conversar hoje. Os reabilitados compõem a cota de deficientes? As empresas, elas perdem a oportunidade de preencher a cota com os reabilitados. Vocês sabiam que o reabilitado ele conta na cota do deficiente, no artigo 93, 8.213? Então, é uma dica, pode ser dada para as empresas. O segurado empregado está em gozo de auxílio-acidente, mantém qualidade de segurado? O que vocês acham? Auxílio-acidente. Teve alteração recente, agora de 2019 para cá. Antes, quem recebia o pecúlio, antigo pecúlio, quem já ouviu falar de pecúlio aí? Acidente, auxílio-acidente, né? Quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, qualquer natureza, que deixa sequela, ela recebe 50% do valor do benefício dela lá, do salário de contribuição. Então, vamos imaginar. Vamos imaginar uma pessoa que está lá recebendo desde os anos 2000, e aí, quando chegou
Começou a receber o auxílio acidente. Estava recebendo desde os anos 2000 auxílio doença, que é uma coisa, é substitutivo do salário. Auxílio acidente é indenizatório. Então, eu tenho um caso concreto assim, o cara recebeu o auxílio doença até 2013. 2013 foi cessado e foi implantado o auxílio acidente. Ok até aqui? Ok. O auxílio acidente, gente, não mais mantém a qualidade de segurado. Por quê? Teve alteração na lei, né? Muitas pessoas ficavam recebendo o benefício auxílio acidente e mantinham por isso a qualidade de segurado. E veio uma legislação e alterou isso. Então, esse trabalhador que recebe o auxílio acidente, que é um benefício às vezes esquecido, mas ele é muito importante, ele pode trabalhar e deve, pode acumular. E muitas vezes a empresa não recebe esse trabalhador falando, não, ele está pelo INSS. Não, ele não está pelo INSS. Ele está pelo INSS recebendo uma indenização. Não é salário, não é natureza salarial. Ok? Benefício indenizatório com salário ou outro benefício por incapacidade, eu falei, né? Para acumular. Qual é a decisão médica que prevalece? Hoje mesmo, gente, eu estava numa ação, numa vara do trabalho, não é daqui de São Gonçalo, é de outro lugar, e eu tive que explicar a questão do limbo previdenciário. Qual que é a decisão que prevalece? E o juiz, assim, muito assim, tendencioso a negar esse meu pedido, e eu explicando para ele que a decisão médica que prevalece é do médico perito federal. Isso está na lei de 1960 e não mudou. Então, a decisão dele por prevalecer, o médico do trabalho, se der inapto, ele está assumindo o risco desse trabalhador ficar à disposição da empresa. E quando fica à disposição, o contrato volta a surtir efeito. E tem que pagar salário. E para explicar isso, além de explicar isso para o seu colega advogado, muitas das vezes eu tenho que ter um embate, uma explicação com o juízo. Porque tem juiz, ele mesmo falando, não concordo com isso não, o cara está doente, como assim que a empresa vai aceitar? Só que o pensamento é outro. Tem a ver com a função social da empresa. Não é só lucrar, mas também fazer ali aquele seu papel com o trabalhador. Não estou aqui falando que trabalhador é santo, estou falando numa situação real que a pessoa está doente, incapacitada, não pode trabalhar. Tem algumas alternativas. Ele pode mandar embora, assumir o risco, né? Porque tem empresário que fala isso, vou mandar embora, assumir o risco. Aí você faz um parecer explicando. Ele pode também ser readaptado na empresa em outra função, né? Ou a empresa pode continuar pagando salários e ele em casa. Isso é uma opção de muitas empresas, tá? Para evitar o quê? As indenizações na Justiça do Trabalho, tá? Evita em parte, porque se a empresa tiver concorrido, tiver culpa ou tiver propiciado ali aquele acidente, se a atividade for de risco, não obsta do empregado ir até a Justiça do Trabalho e requerer uma responsabilização civil pela doença ocupacional, tá bem? Quais são as obrigações da empresa no retorno do trabalhador? O que vocês acham? Quando ele volta do INSS, a empresa tem que mandar ele para onde? Algo que a gente fala bastante na Justiça do Trabalho. Tem que fazer o ASO de retorno. Isso está nas NRs. Uma outra coisa que eu chamo a atenção da gente, né, de todos nós, inclusive de mim, que depois do mestrado que eu comecei a estudar mais as NRs, que as NRs têm muita coisa que nos favorece, inclusive em relação a anos de prova. Inclusive, a NR1, ela é muito importante na hora de você instruir um processo de limbo previdenciário. Então, na NR7, fala o seguinte, que o empresário, a empresa que recebe esse trabalhador do afastamento, ele tem que readmitir esse trabalhador, mas primeiro tem que mandar para o médico do trabalho. Para o médico do trabalho fazer uma avaliação. E qual que é o pensamento disso? Por que disso? Porque se eu sou empresa e eu vou recepcionar você de volta, você tem um afastamento superior a 6 meses, enfim, voltou do INSS, você precisa passar pelo médico da minha confiança da empresa para saber se você pode voltar para aquela função que você fazia, sem correr risco nem para vocês, funcionário, nem para a empresa, tá? Então, por isso que a primeira coisa a fazer é encaminhar esse trabalhador para o exame médico de retorno, ok? Aí vocês vão falar assim para mim, chega o trabalhador no escritório,
que o médico do trabalho falou que ele está inapto. Quando ele fala que ele está inapto, o que acontece? Né? Ele está recusando que ele vai trabalhar. Eu sei que é uma situação que a gente tem que ver no caso a caso. O limpo previdenciário é uma coisa muito que é realmente caso a caso, tá? E, enfim, são várias situações e são várias soluções. Então, muitas vezes as empresas já têm lá consultoria, tem empresas grandes, pessoal, que tem gestão de afastado. Vocês já viram isso? Então, tem cliente que eu já atendi, tem um que eu atendi inclusive ontem, que a empresa dele é uma empresa muito grande, né, de fábrica, uma fábrica grande, e eles contrataram uma terceira empresa, uma empresa de fora, para fazer o acompanhamento com os afastados. Por quê, pessoal? Para evitar essa questão do limbo. Para evitar o trabalhador chegar lá na hora da audiência, como eu falo, né, que a empresa deu com os ombros e mandou ele se virar no INSS. E aí? Né? E essas empresas, elas ligam para o trabalhador, mandam mensagem, perguntam como é que ele está, fazendo assim uma gestão realmente, né, de afastado. Já vi caso de empresa continuar pagando INSS. Exatamente. Com empregado afastado. Exatamente. Então, mandando mensagem perguntando, e aí, tá melhor? Conseguiu o benefício? Não? Isso, é a função social da empresa. Continuam pagando o INSS. Isso, exatamente. Tem uns que pagam o salário dentro de casa e recolhem, né, o INSS também. Mas é uma questão assim delicada, essa questão de saúde, porque é uma questão que está acontecendo recorrentemente no nosso mercado de trabalho. Estamos adoecidos, não só os trabalhadores, os advogados também, tá? Síndrome de burnout, estresse, esse negócio de ficar direto com o celular, né? Cuidado, eu tenho me policiado, né? Meu marido tá aí, sabe disso. Tem hora que eu pego o celular e deixo lá no escritório, porque meu escritório, eu tenho escritório em casa e tenho escritório também fora, na rua, né? O de casa, eu deixo o celular lá no escritório e vou lá para a sala, vou ver televisão. Porque senão, gente, a gente surta. E aí vai ficar igual o cliente. A pessoa, quem vai atender nosso cliente se a gente estiver surtado? Ninguém. Então, vamos lá. O que é NTEP? Alguém já ouviu falar dessa sigla, NTEP? É Nexo Técnico Epidemiológico. O que quer dizer isso? Nos anos 70, vocês sabem que o Brasil é o país do futuro, né? Nos anos 70, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, porque naquela época tinha muita construção civil, né? Então se descobriu que muitos trabalhadores adoeciam em virtude da sua função. E aí, um grupo de estudiosos reuniu-se para dizer ali que determinada profissão, ocupação desenvolvia determinado sítio. Quem me dá um exemplo aí, bem que todo mundo fala, toda hora? A questão da tendinite, por exemplo, porque tem a ver com a atividade da empresa, né? A questão do amianto, porque tem a ver com a questão da silicose, né? Da sílica. São doenças que derivam lá do trabalho. Ele adquire pelo modo que o trabalho é prestado ou mesmo pelos agentes de risco, né? A gente faz aposentadoria especial, a gente sabe que os trabalhadores ficam expostos a risco. Uma curiosidade, o Brasil é um dos únicos países que indeniza insalubridade e periculosidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque aqui no Brasil, as empresas, né, compram, em tese, muitas aspas, a saúde do trabalhador, porque paga, sabe? Só que pelo certo seria o quê? Haver uma promoção de gerenciamento de risco, para que esse risco seja neutralizado. Mas só que não é. A gente sabe muito bem que os trabalhadores ficam adoecidos, ficam ensurdecidos. Quem aqui atende pessoas que trabalham em garagem de ônibus? Trabalhador que fica com problema de surdez, de PAI. São indenizações, né? Trabalhadores também que ficam com problemas de coluna. Motorista de ônibus é um exemplo. Psiquiatria também, né? Quem já pegou caso aí de motorista de ônibus enlouquecido com o trânsito, com esse trânsito nosso? Marteleteiro. O pessoal que trabalha em abatedor, ombro, eu tenho processo também com relação a isso, esforço repetitivo, né? Esse que eu falei para vocês aqui, que está com auxílio acidente, ele trabalha numa fábrica, ele fazia muito esse movimento, e aí ele ficou adoecido também do ombro. Então, assim, são doenças que têm muito a ver
com o trabalho que é desenvolvido. Aí chega lá na hora da audiência, a empresa fala o quê? Que essa doença é o quê, gente? Quem fala aí para mim? Fala para a pessoa aqui. Degenerativo. Exatamente, o perito também, né, gente? Mas degenerativo, todo mundo vai um dia ficar doente, né? Mas aí a pergunta é, tem nexo de causalidade com o trabalho desenvolvido? Porque, na verdade, todos nós envelhecemos. Então, degenerativo quer dizer o quê? É coisa que vem com o tempo. Mas se tirasse aquela exposição, será que ele estaria doente? Tem que questionar o perito, tem que enquadrar ele para responder, porque senão afasta um nexo indevidamente. Porque é quando você estabelece o nexo causal ou concausal que você consegue receber indenização, né? Que fixa ali o nexo. Agora tem uma outra pergunta ali, ó. Não tem mais a função do segurado. Imagina uma pessoa que ficou afastada da função de datilógrafo. Existe datilografia hoje? Não existe mais, né? Mas acontece, tá? Já apareceu no escritório pessoas que são datilógrafas, estavam há mais de 20 anos em benefício e teve que voltar para a empresa. Faz o quê, gente? Se não tem mais a pessoa, seu INSS. E outra coisa, a obrigação de reabilitar antes de dar alta é de quem? Do INSS. E essa obrigação, eles esquecem, eles dão alta para o trabalhador, e vou explicar isso para vocês, as diferenças de cada incapacidade, para vocês perceberem isso. Eles dão alta para o trabalhador sem reabilitar, porque existe uma incapacidade para uma função, para mais de uma e para todas as funções. Isso eu vou passar para vocês aqui também. Vamos lá. Vamos avançar. Então, perguntas frequentes. A gente ainda estava só no período das perguntas. Quando o trabalhador ele é afastado do trabalho nos primeiros 15 dias, quem que paga? A empresa. Né? A empresa vai pagar aquele período, a licença ali, e o contrato fica interrompido. A partir do 16º dia, o contrato fica suspenso. Né? Estabilidade provisória, será? Se for acidente do trabalho, ele vai ter direito a continuar com o plano de saúde, né? E a gente precisa olhar também nas convenções coletivas se há previsão de manutenção do plano de saúde da cesta básica em situações de acidente comum também. De acidente não, de auxílio-doença comum, previdenciário. Porque muitas vezes tem. E aí a empresa deixa de pagar e é mais um pedido que você coloca lá na ação trabalhista. E outra coisa, pessoal, plano de saúde, né? Um plano de saúde hoje em dia, para uma pessoa da nossa idade, não dos jovens aqui que estão presentes, mas da minha idade, da idade de muitos que estão aqui, é um absurdo. E aí é um êxito muito grande quando você, advogado, consegue manter ou restituir o plano de saúde daquele trabalhador. Que eu tive um caso de um trabalhador que eu consegui restituir lá o plano de saúde dele, ele estava afastado por doença comum, mas havia previsão na convenção. E a filha dele estava grávida justamente naquele período e conseguiu ter o filho no plano de saúde da empresa. Então isso assim, são coisas, são vitórias que vêm na nossa carreira que a gente não esquece. Porque assim, a depender do que você estudou, você vai entregar uma qualidade de vida para esse cidadão, para essa menina, por exemplo. Ela pode ter acesso a um hospital legal e ter seu filho tranquilamente lá. Tudo isso a gente tem que olhar quando o cliente vai lá, né, no escritório. Né? Se o cliente tem vínculo de emprego, se não tem. Quando quem faz previdência recebe muito o trabalhador com aquela cartinha, comunicado de decisão, dizendo que ele teve alta, não é isso? Aí o que ele faz? Ele tem que pegar essa carta e fazer o quê? Recorrer, mas ele tem que ir aonde também? Tem que comunicar a empresa, não é isso? Porque senão vai dar justa causa, abandono de emprego mais de 30 dias. Aí você tem que perquirir se foi acidente de trabalho ou doença ocupacional. Muitas vezes, pessoal, o trabalhador não sabe que aquela doença é ocupacional. Ele acaba achando que aquilo ali é degenerativo, como você falou. E não percebe que aquela doença que está manifestando nele é referente à exposição a um agente de risco. E aí, no nosso olhar de trabalhista e previdenciarista, a gente vai olhar os documentos, vai olhar o laudo médico, vai observar. Quem aqui já entrou no Ministério do Trabalho e Emprego e pesquisou o Código Brasileiro de Ocupação do Trabalhador? Mas dica que eu deixo para vocês, anotem. CBO. Vocês já fizeram essa consulta? É muito importante, porque ali você pode bater com o CID e você mesmo, advogado, vai lá na tabela, no anexo 2 do 3048 e
se aquela doença tem a ver com a atividade empresarial de onde ele está. Você pega o KNAI, joga o CID. Bateu, como dizem jovens, deu match. Presunção ali de que foi doença ocupacional. E aí, pessoal, a empresa que vai ter que desconstituir isso. Ajuda a gente no âmbito de prova, né? Perceberam essa situação? Vamos lá. É deficiente? Hoje em dia é muito importante saber se o trabalhador ele tem alguma deficiência, porque a deficiência, pessoal, não é só mais uma pessoa numa cadeira de rodas, uma pessoa que não tem um membro. Não, não é. Depois da Convenção de Nova York de 2015, a deficiência ela pode ser sensorial, pode ser de várias, intelectual, né? Pode ser de vários aí aspectos, né? E aí você pode ter vantagens para esse trabalhador. Exemplo, ele se aposenta mais cedo. A aposentadoria do deficiente, pessoal, não foi mudada com a reforma da Previdência. Você garante um benefício melhor e seus honorários ficam maiores, né? Atenção nisso. É reabilitado, porque o reabilitado, vocês sabiam que o trabalhador que volta da reabilitação tem uma estabilidade no emprego? Sabia disso? Vocês sabiam? Da reabilitação. Qual é essa estabilidade? Eu chamo de estabilidade condicionada, porque o artigo 93 da Lei de Benefícios fala que a empresa só poderá mandar esse trabalhador que vem reabilitado ou deficiente se contratar outro na mesma condição. Então, se não contratou outro na mesma condição, ele tem o direito de ficar ali, não vai ser dispensado. Então, fiquem espertos com isso. Aqui, pessoal, alguém já viu esse documento aqui, laudo SAB? Quem já viu aí? Ele faz previdência, já viu. O que é isso aqui? Para os advogados trabalhistas que não têm muito assim acesso a esse documento ou não consultaram ainda. Isso aqui é um documento, ele é completo com as informações que o perito médico do INSS faz daquele segurado que vai fazer a perícia. Então, ele faz uma análise da idade, uma análise das condições pessoais dele. É grau de instrução, é peso, é onde ele vive, é o que ele trabalha, há quanto tempo está afastado. E ali, ó, ele aponta o início da doença, início da incapacidade. O início da incapacidade é que vai nos interessar para a gente conseguir o benefício, tá? E dá ali a previsão de cessação desse benefício. Então, esse laudo ele é muito importante e eu sempre peço, antigamente, quando eu comecei a advogar na Previdência, muitos anos atrás, a gente tinha que ir aonde? No INSS, né? Pegar esse documento. Tinha que ir no INSS para pegar o histórico de pagamento, tinha que ir no INSS pegar o CNIS, pegar o laudo SAB e fazer o requerimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todos vocês, todos nós, qualquer pessoa pode entrar no sistema do meu INSS e lá tem, inclusive, a CAT. Vocês sabiam? Que, inclusive, a CAT, quando vocês estiverem diante de um trabalhador que chega no escritório falando assim, doutora, eu sofri um acidente de trabalho, mas não me deram a CAT. Olha no meu INSS dele, que pode ser que a empresa tenha registrado lá. E ele nem saiba. Esses dias aconteceu isso comigo. A empresa veio na defesa apresentando a CAT. Mas eu já tinha essa informação, porque eu tinha olhado no sistema, tá? Porque hoje, com o e-social, essas informações ficam todas ali amarradas. Então, está cada vez mais difícil sonegar a informação, está cada vez mais difícil de fazer esse tipo de coisa que acontecia muito, de não emitir CAT, enfim. Agora eu quero que vocês me respondam isso aqui. O benefício por incapacidade, o nome já foi até alterado. Ele protege qual risco? Da doença ou da incapacidade? O que vocês acham? O trabalhador só por estar doente ele tem direito a benefício? Não. Porque a gente também, cada um de nós aqui tem uma doencinha, né? Todos nós temos. Ou é problema de vista, ou algum problema. Nós temos. E por isso deixamos de trabalhar? Não, porque a medicina avançou muito. E eu tenho, inclusive, um professor que eu admiro muito, Dr. Sodero, que ele é diabético tipo 1 e ele usa insulina direto no braço. E ele deixou de trabalhar por isso? Não. É direto uma bomba aqui no braço dele. Continua trabalhando. Então, aquela doença, na condição pessoal dele, que ele não trabalha em serviço braçal, veja a perspectiva que vocês têm que ver. Ele trabalha num trabalho intelectual, então ele consegue trabalhar. Então, a incapacidade não tem só a ver com a doença, tem a ver com a condição desse trabalhador, ok? Entenderam essa parte? Vou avançar aqui porque me deram poucos minutos.
Nós vamos te dar então um dia, a gente vai fazer um dia com a Ana Paula. Oh, meu Deus do céu. Então, aqui são os benefícios, apresentando para vocês os benefícios por incapacidade que temos no nosso ordenamento jurídico, do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Auxílio por incapacidade temporária, que com a reforma retificou o nome, foi para auxílio, né, era antigo auxílio doença. Aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, que esse nome pesa, né? Quando você fala inválido, é uma coisa meio pesada. E o auxílio acidente. Gente, não esqueçam do auxílio acidente. O auxílio acidente, ele dá um retorno financeiro muito bom para a gente que é advogado e tem essa visão de analisar bem o benefício por incapacidade. Vamos imaginar um trabalhador que ficou com uma sequela e teve o código 91 deferido lá no INSS, e no momento que o INSS deu a alta, não concedeu automaticamente auxílio acidente. É muito raro acontecer. O doutor para a Previdência sabe, o INSS não faz automático. Então, olha para o CNIS desse trabalhador, se ele tiver com o código 91 e não tiver o auxílio acidente deferido, analisa para ver se não cabe essa ação, porque vale a pena, gente. Vale a pena, porque imagina se ele ganha lá R$5.000, 50% do salário de benefício vai dar quanto por mês? 2.500, né? Vezes a quantidade de meses que ele está afastado lá sem receber, quanto é que ele vai dar? Então, assim, é uma ação que eu recomendo e a gente precisa prestar atenção, porque muita gente mesmo tem direito a receber e nem sabe. E olha que isso acontece todo dia no meu escritório, que eu faço muito auxílio acidente. Então eu atendo cliente trabalhista, já pego logo o CNIS, olho tudo para ver se sofreu acidente de trabalho, se não sofreu, acidente de qualquer natureza também dá direito. Então, perguntar. No meu escritório eu tenho um questionário pronto para poder investigar exatamente essas situações. Porque o cliente, gente, ele não vai te falar. Se você não perguntar, ele não vai falar o que aconteceu, se aconteceu acidente ou não. É importante que a gente pergunte. Aí eu passo aqui a fundamentação legal e os benefícios, eles cobrem a incapacidade, o risco da incapacidade. A aposentadoria por idade cobre o risco da velhice, os benefícios por incapacidade, a incapacidade. Aqui que eu ia falar para vocês, é importante também que vocês tenham esses conceitos em mente. A incapacidade é apurada por meio de exame médico pericial. Então, vocês vão perguntar, quem que vai dizer se o trabalhador tem que ficar afastado? É o médico perito do INSS, ele vai passar por uma perícia. Hoje, nós temos agendamentos sem precisar fazer perícia, vocês sabem, né? É documental, pega o laudo, encaminha para o INSS, eles avaliam e deferem o benefício. Mas em algum momento vão chamar para fazer perícia. Foi bom que facilitou um pouco, né, para esse trabalhador. Mas também é só de 30 em 30 dias, né, Leandro? Toda hora tem que renovar. A incapacidade, ela pode ser parcial ou total. Alguém pode falar um pouquinho para mim o que entende de incapacidade parcial ou total? O que seria? O que seria temporário ou permanente? Vamos lá. Parcial é aquela incapacidade, exemplo, eu sou advogada e professora. Ok. Se eu perder a voz, eu não posso ser professora, mas posso continuar advogando, fazendo minha petiçãozinha lá quietinha. É uma incapacidade parcial. Se eu sou advogada e professora, tenho um problema que eu não posso fazer nenhum dos dois ofícios, a incapacidade é total. Tá? Esses conceitos são importantes para a gente avaliar, até mesmo lá, avaliar a situação de cada cliente. Temporário ou permanente. É uma incapacidade que vai durar algum tempo, pouco tempo, indefinido? Não é? Isso é importante que o médico coloque. Aliás, é indispensável para conseguir benefício, que ele coloque o período que esse trabalhador precisa para se recuperar. Ou se não tem período, tá? Pode ser que não tenha, fica período indeterminado. Então, ali, ó, eu trago os conceitos. Uniprofissional é para uma profissão só, que a pessoa exerce. Multiprofissional são para várias. E omniprofissional são para todas as profissões. Sai um I a mais ali no omni. Não tem problema, depois eu corrijo. Reabilitação profissional é um direito do trabalhador. Muitos trabalhadores acham que eles são obrigados ali. Realmente eles têm que passar, mas eles veem isso como coisa ruim. E não é. A gente tem que desmistificar isso para o trabalhador. Ele fala, me botaram para fazer um curso.
Enfim, a reabilitação profissional, o interesse é que o trabalhador ele aprenda uma nova profissão e volte para o mercado de trabalho, porque é coisa ruim você ficar longe do teu trabalho, né, dos teus contatos ali, ficar só em casa. Muitas pessoas ficam até depressivas nesse momento, tá? Vamos lá. Importante saber também se a doença desse trabalhador é grave, porque você pode pegar uma ação, e esses dias eu consegui já com uma cliente, que ela está com uma doença HIV, né, que é uma doença grave, e eu consegui isenção dela. Então eu cobrei para fazer a ação, e ela vai ter um êxito, vai ter a restituição dos valores que foram cobrados. Então, vale a pena também olhar o CNIS, olhar o laudo, para saber se tem essa possibilidade. É uma ação tranquila, coloca na Justiça Federal, geralmente em juizado, e rapidinho sai, tá? Deixar essa dica aí para vocês. Aqui eu coloco alguns conceitos de carência, né? Porque para conseguir benefício não é só, tem que ter a qualidade de segurado, tem que ter a carência e tem que ter incapacidade. Então são outras, só que eu não vou entrar em todas essas situações porque é muita matéria, tá? Para falar sobre carência, essa coisa toda. Doenças que isentam carência. Vamos imaginar que o trabalhador chegou no primeiro dia de trabalho, ele nunca trabalhou antes, botou o pé na empresa, sofreu um acidente. Ele vai ter direito a benefício? Por quê? Foi acidente de trabalho. Ou se tiver ali dentro daquelas doenças previstas em lei, são doenças graves, tá? Observem, por isso que é importante olhar o CID, olhar o laudo, perceber se está dentro desse rol. Agora, em 2022, pessoal, nessa listagem entrou abdômen agudo cirúrgico também. Então, a pessoa que teve um problema de vesícula, enfim, está ali também. Acidente vascular também está ali, não estava antes, tá? E eu trouxe essa informação dessa portaria que saiu recentemente. Auxílio acidente, eu já falei para vocês as vantagens, né, do auxílio acidente, de perseguir esse benefício, porque vale a pena. A natureza dele é indenizatória e antes, pessoal, ele acumulava com a aposentadoria. Não sei se vocês já pegaram casos assim, eu já peguei. Hoje em dia, quando a pessoa se aposenta, ela deixa de receber o auxílio acidente. Ela recebe só a aposentadoria. Aqui eu coloco também, isso aqui é importante. Quando vocês estiverem diante de trabalhadores com essas doenças, HIV, hepatite, tudo mais, hanseníase, tuberculose, eu coloco, inclusive na Justiça Federal tem uma caixinha, não sei se o doutor já percebeu, na hora que você distribui a ação, se é caso dessa legislação. Eu clico, porque ela tem direito a ter sigilo de justiça ali, diante dessa lei 14.289. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, até para passar uma informação muito legal para quem trabalha na área trabalhista e na área previdenciária também. O que é o tema 300? O tema 300, que foi julgado pela TNU, no finalzinho do ano de 2022, veio socorrer aquele trabalhador que está, exatamente como o colega falou. Vamos imaginar que a empresa não estivesse pagando lá a contribuição previdenciária dele e ele está afastado recorrendo e perde a qualidade de segurado. Aí ele vai buscar um benefício, o INSS fala o quê? Não tem qualidade de segurado, não dá benefício. O tema 300 veio resolver em parte, mas veio resolver um problema muito sério, que é justamente isso. O trabalhador chega no teu escritório e está lá afastado há muito tempo e não foi mais na empresa. Ele tem que se apresentar na empresa, porque se ele não se apresentar na empresa, ele vai perder a qualidade de segurado. Mas, se ele comprovar que se apresentou, ele mantém a qualidade de segurado. Isso é muito importante, essa informação, porque salva vidas, gera uma pensão, gera um benefício para esse trabalhador. Vocês entenderam? É uma hipótese de um trabalhador que ficou afastado e passou mais de um ano, que é o ordinário da manutenção de qualidade de segurado. E aí ele perde essa qualidade. Mas se ele provar que a empresa não quis recebê-lo, ele mantém a qualidade. Está aqui. Tá? Isso é muito importante, eu trouxe para vocês aí para acrescentarem nas petições. Vocês sabiam também que é deferido o auxílio-doença para casos de violência doméstica, de mulheres que sofrem violência? Vocês sabiam? Então, é uma extensão. A Lei Maria da Penha, ela trouxe
o direito dessa trabalhadora permanecer no emprego por 180 dias. Só que a lei não trouxe quem queria pagar, se era o empregador ou se era o INSS. Até hoje não tem lá quem vai pagar. Se resolveu através de uma decisão, né? Vamos sempre dizendo o seguinte, tem uma PL lá no Congresso, que vai ser concedido benefício por incapacidade para essa trabalhadora nesse período de 180 dias, desde que comprovado que ela está vivendo ali uma violência e está utilizando de medidas protetivas, tá bem? Então essa é uma informação também bem útil para quem trabalha com trabalhista e com previdenciário. Eu trago aqui a PL, e esse aqui é o RESP que a gente utiliza quando vai requerer esse benefício, que certamente não vai ser no INSS que eles vão dar, a gente vai ter que ir para a justiça, tá? Porque o INSS está vinculado à lei e ao AIM e aos decretos. Se não tiver escrito, aí é justiça, tá? Então eu trago aqui, reflexos dos benefícios previdenciários nas relações de trabalho. Aposentadoria por incapacidade permanente com 100% do salário de benefício. Acidentário é 100%. Não acidentário, você vai receber 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano. Vocês já imaginaram isso? Isso é muito injusto. Tem, inclusive está sobreestado, porque tem decisão para ser proferida no STF sobre isso. Imagina a seguinte situação, isso eu pego todo dia. O trabalhador estava em benefício há muitos anos. A Previdência vem e fala o seguinte, você hoje decide que você vai aposentar. Depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez não ficou mais vantajosa. Por quê? Inclusive, eu nem coloco mais nas minhas petições. Eu boto só se for salário mínimo, porque aí tudo bem. Porque se não for salário mínimo, se ele for aposentado, se ele ganha, por exemplo, R$5.000, ele vai passar a receber 60% daquilo. Vocês não acham que isso é muito injusto? Porque no momento da vida que ele mais precisa de dinheiro, que ele precisa de remédio, enfim, de tantas coisas, ele recebe menos, né? Então, é isso. Então, a importância de se reconhecer uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, também está aqui. Porque você vai garantir ali que esse trabalhador receba o benefício certo, tá? Os 100%. Eu peço revisão dos meus benefícios que aparecem lá nessa situação, desde que esse trabalhador tenha ficado doente, incapacitado antes da reforma, tá bem? Porque eu já consegui, tem causas no escritório, que eu consegui reverter, porque de 4.400 que o meu cliente recebia, o INSS passou a pagar um salário mínimo para ele. E eu entrei com pedido de revisão, graças a Deus foi julgado, transitou em julgado antes dessa decisão, né, que sobrestou, e ele está recebendo, tá? A pensão também é a mesma coisa. Vocês sabiam que a pensão por morte mudou, né? Todo mundo agora já está sabendo. Depois da pandemia que morreu muita gente chegou no escritório falando, agora está errado esse cálculo, estou recebendo só 60%. É o cálculo. E o STF julgou o quê? Agora, constitucional. E está certo, paga só os 60%. Eu acho um absurdo, porque as contas permanecem, né? As mesmas. Garantia provisória no emprego, no acidentário tem, no previdenciário não. Depósito de FGTS, outra coisa também, outra dica. Quando for atender o cliente, pede o extrato dele do FGTS para verificar se os depósitos estão sendo feitos, porque é uma outra coisa que você pode cobrar e gerar um honorário também para o seu escritório. Majoração do SAT, dispensa carência, né, o auxílio acidente, como eu falei, conta como carência e tempo, né? E dá direito ao auxílio acidente, sim, acidentário e previdenciário não. Tem efeitos criminais, né, no caso de acidente de trabalho, né? Vamos imaginar a hipótese de uma lesão, de um homicídio, enfim, alguma coisa que ocorre no trabalho, é passível de multa, tem as ações regressivas, pode caber indenizações por danos também, e danos à imagem e reputação da empresa. Esse quadro aqui fala sobre a questão do acidente do trabalho. Então, o acidente do trabalho pode trazer muita repercussão ruim para uma empresa, inclusive para a imagem. Hoje em dia, a imagem é o quê? É tudo. Então, as empresas, elas estão nesse movimento do ESG. Quem já ouviu falar do ESG? Né? Fazendo compliance, tendo ouvidoria, para ter uma reputação e para valer mais no mercado. Não é porque elas estão assim, nossa, não. É porque vale mais, tá? A empresa passa a valer mais. Aqui, pessoal, acho que eu já passei do meu horário, né? O pessoal está terminando. Eu deixo aqui meus contatos. Eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp. Essa semana eu andei meio afastada dele, não botei muitos casos.
Mas eu sempre coloco casos para intrigar assim a cabeça, que eu pego assim e boto lá para o pessoal pensar junto comigo, tá bom? Porque eu acho que o direito, gente, é uma construção. E todos nós somos aí um operário, né? Todos nós aqui temos a nossa função social de melhorar esse mundo por onde nós passamos. É assim que eu penso. E como advogada, eu procuro entregar o meu melhor para o cliente. Então, se eu puder estudar mais, me especializar mais, para saber o melhor direito, eu vou fazer, porque nós somos agentes de transformação. Para e pensa, né? Se nós corremos atrás dos direitos, os clientes vão ter os direitos lá efetivados. Vou deixar aqui uma mensagem para vocês, que eu gosto muito. Uma palestrante que eu gosto muito falou sobre essa música e me marcou, porque muitas das vezes a gente não pensa em quão valioso é o nosso tempo. Então, se a gente utilizar o recurso certo, se a gente fizer, sabe, objetivamente uma instrução correta, a documentação certa, a gente vai economizar tempo e vai ter mais tempo para viver para os nossos parentes, para os nossos amigos, para a nossa família. Então é isso, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram e fico à disposição aí para